Oi pessoal, estamos abrindo aqui a live, em breve vamos começar. Vou mandando o link aí para os colegas. Hoje a gente vai responder aí as perguntas, vamos ler as perguntas que fizemos aos candidatos e às candidatas à prefeitura. E aí para vocês fazerem uma avaliação, já já a live começa.
Fala pessoal, daqui a pouquinho já está começando a live, fiquem aí, é só mais uns minutinhos. Mandem aí a live para quem vocês conhecem, chamem nos grupos, os colegas de trabalho, os vizinhos, mandem aí. Já já a gente vai estar começando, tá? Fiquem atentos e atentas. Fala galera, daqui a pouquinho já vamos começar, tá? Tá só esperando um pouquinho o pessoal entrar. Daqui 4 minutinhos, 18h40 a gente já começa pra ler aí, informar o que os prefeituráveis e as prefeituráveis retornaram pro SINCA sobre as pautas da categoria. Então aguentem mais um pouquinho, já já a gente tá começando. A Aline pediu para mandar o link, a gente mandou o link da live, só que o problema é que a pessoa tem que ter o aplicativo do Instagram, senão ela não consegue ver. Boa noite pessoal, fiquem à vontade aí, boa noite. Então talvez seja isso, Aline, a galera não tem o aplicativo do Insta e não consegue ver. Bem-vindo pessoal, podem entrando aí, a gente já vai começar já já.
19 pessoas. Aí. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui, Adri do Cinca, Lisiane. Somos aqui então responsáveis por dar um retorno para vocês de perguntas que a gente fez aí para as prefeituráveis e para os prefeituráveis, né? A gente já vai começar aí, estamos só esperando mais um pouquinho. Quem quiser ir botando alguma contribuição do chat, falar o setor de trabalho aí que faz parte, o que está enxergando das eleições municipais, né? A gente está agora para iniciar a nossa campanha salarial com mais força depois das eleições, né? Tem uma assembleia aí no dia 15, então vamos participando aí. A gente só está esperando um minutinho aqui e já vamos começar. Deixa eu só perguntar se o áudio tá bom, pessoal, né? Daí qualquer coisa vocês vão nos dando retorno ali no próprios comentários do Instagram, que daí qualquer coisa a gente vai ajustando aqui também, tá? Tem um joinha, quer dizer que o áudio tá bom? Tá bom na joinha. Acho que sim, né? Está. Beleza. E aí, galera, estão curiosos? Teve gente que respondeu e teve gente que não respondeu as perguntas do Cinca. Já a gente vai ficar sabendo quem respondeu e quem não respondeu. Tá? A gente mandou aí para todo mundo. Teve candidatura que optou por não responder até o presente momento. Vamos lá, então? Vamos. Tá. Gente, então começando agora, a gente então, retomando um pouco, né? Nós do Cinca, né? Tanto a Assembleia, quanto a diretoria, quanto os delegados sindicais fizeram uma discussão aí para a gente incluir as nossas pautas nos debates das candidaturas à Prefeitura de Cachoeirinha, né? Feliz ou infelizmente, nós temos mais uma vez uma eleição aí nessa cidade, né? Que, enfim, depois do impeachment do prefeito. E aí nós achamos muito importante colocar as nossas pautas, né, do serviço público, da cidade, na roda para que os candidatos e as candidatas deem o seu posicionamento, né? Gostaríamos de reforçar, antes de qualquer coisa, o sindicato, né, dos municipais de Cachoeirinha, ao longo da maior parte da sua história, se manteve muito firme no processo de independência em relação aos governos, né? Então, a gente, na atual diretoria e no estatuto do sindicato, defende, né, que o sindicato tem que ter independência do governo. Não interessa o partido que está à frente do governo, não interessa a sua orientação política. O dever do sindicato é defender os princípios dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, desse município para além dele. Então, este é o posicionamento firme do sindicato, de independência, independentemente de quem estiver sentado ali na cadeira da prefeitura, em abril ou em qualquer momento que esteja, nós estaremos, enquanto Cinca, defendendo os nossos direitos e avançando por mais direitos, tá? Então, esse é o nosso princípio de independência. Obviamente, as pessoas, os servidores, os colegas da diretoria vão ter os seus posicionamentos, vão ter suas filiações partidárias eventualmente, isso faz parte, isso é a de autonomia das pessoas, mas isso não pode vincular o sindicato a uma dessas organizações. A gente tem que ter uma autonomia de pensamento, de reflexão, e é do nosso orgulho, né, que o sindicato nunca foi utilizado aqui em Cachoeirinha como um trampolim para alguém que quisesse ir para uma vereança ou quisesse ser candidato para a prefeitura. O Cinca não tem na sua história esse movimento, né? Exceto por um período recente que a gente teve uma diretoria mais vinculada ao governo. Na maior parte da sua história, o sindicato esteve com total autonomia frente a partidos políticos, e assim é o pensamento dessa atual diretoria, e é assim que a gente está conduzindo esse processo. Mas a gente tem aí uma intenção de voto que será revelada, né? Ao longo aí da live, e vamos conversando um pouco mais sobre isso. Aí, Liz, tu explica um pouquinho melhor então a metodologia disso tudo aqui que a gente fez? Sim. A gente gostaria de destacar que as perguntas que a gente fez, né, foram elencadas a partir das pautas prioritárias da nossa campanha salarial, e relembrando que dia 15 nós temos a nossa segunda assembleia, né? Quanto mais pessoas puderem participar, mais forte a gente vai fazer essa assembleia.
e com mais força nós temos para reivindicar, né? Então essa foi nosso primeiro critério, nossa primeira prioridade, né? Nós enviamos o documento para todos os candidatos, né? E demos um prazo que nós achamos hábil para que eles pudessem nos responder por escrito. E além das perguntas prioritárias do SINCA, nós também fizemos contato com o pessoal que foi atingido pelas enchentes em 2024, para que eles também pudessem colocar suas questões, né, suas dúvidas, suas reivindicações, e com a comunidade indígena aqui de Cachoeirinha, né? Porque a nossa intenção como SINCA também não é só defender os trabalhadores e trabalhadoras que são servidores públicos, mas também fazer esse link com a comunidade, com Cachoeirinha, né? Porque o serviço público, a qualidade depende da gente, né? Nós que somos servidores, mas também, né, ela atinge o município como um todo. Agora, para a metodologia, pessoal, a gente vai explicar as questões, né, que a gente fez, e a gente vai ler os principais pontos de cada resposta, tá? A gente não vai ler a resposta por completa, tem algumas respostas que ficaram longas, né, e aí a gente acha que não há necessidade, mas de qualquer forma, as respostas dos candidatos que nos enviaram dentro do tempo hábil, né, vão estar disponibilizadas na íntegra, né, na página do SINCA até a data das eleições, para que todo mundo possa consultar ali, ler com mais calma também. Só que uma outra questão, assim, que também não dá para mandar muitas dúvidas, tá? Porque a gente não tem como nós respondermos pelos candidatos, tá? Então, se alguém ficar com alguma dúvida em resposta, consulta o documento na íntegra depois, ou, né, entre em contato com os diversos comitês dos candidatos aí, né, para isso, né, que a gente não tem como a gente responder pelos candidatos, tá? Acho que é isso, né? Uhum. Perfeito, gente. Então, assim, as nossas perguntas, então, são baseadas nas nossas pautas prioritárias da campanha salarial, conforme a deliberação dos delegados sindicais. E aí a gente vai ler um pouco, explicar um pouco de cada uma das perguntas. E, infelizmente, a candidata Jussara Caçapava foi a única que não respondeu as perguntas, tá? Entramos em contato mais de uma vez com a assessoria, que relatou que estariam fazendo, mas até o presente momento a Jussara Caçapava não deu um retorno sobre os questionamentos. Os demais 3 candidatos, né, candidato Tairone, candidata Laís e candidata Claudine, fizeram a resposta, tá? Então, vamos ao que interessa, né, porque o pessoal quer saber das perguntas e das respostas. Vamos lá. A primeira pergunta é a maior pergunta de todos os servidores e servidoras de Cachoeirinha já há anos. E o nosso reajuste salarial? A quantas anda, né? Pois bem, a gente tem hoje 31% de defasagem salarial, tá? Isso é advindo lá da época que a gente teve um congelamento salarial entre 2017 e 2021, que se arrasta até hoje. Então as coisas aumentam de preço dia após dia e o nosso salário fica estagnado. Isso significa que a gente tem uma perda salarial, né? Essa defasagem, então, de salário que hoje está nesses 31%, a gente conseguiu conquistar na campanha salarial passada um plano de pagamento de uma parte desse valor, que são aqueles 12%, só que eles ainda não estão no nosso bolso, porque eles foram muito parcelados, né, na nossa última campanha salarial. Então é 12% que vai ser 4% em novembro de 2026, 4% em novembro de 2027 e 4% em novembro de 2028. Esses 12% não estão no nosso bolso, então nós não contabilizamos dentro dessa defasagem salarial. Dito isso, a gente fez uma pergunta, né? Se os candidatos e as candidatas reconhecem esse índice como uma dívida e qual que é o plano de pagamento, tá? Então, como eu já falei, a candidata Jussara não respondeu. O candidato Tairone respondeu que reconhece, tá? Que o compromisso deles é em abrir as contas da prefeitura, fazer um debate público sobre o orçamento, cortar desperdícios e gastos desnecessários, além de revogar a lei que criou 47 novos cargos comissionados. Hoje, eles dizem, o município está com a despesa de pessoal em 49,7%,
perto do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, defendem que se crie uma comissão, junto com o SINCA, para criar um plano de recuperação de perdas salariais, tá? Essa foi a resposta do candidato do PT, Tairone, sobre a nossa pergunta do reajuste. Agora, eu vou ler a resposta da candidata Laís, do PSOL, em relação à mesma pergunta do nosso reajuste. Então, a candidata reconhece, né, essa dívida histórica, né, com os servidores, falam que os servidores têm que ter o seu valor reajustado e que no primeiro ano de mandato irão, junto ao SINCA, avaliar a melhor forma de fazer esse reajuste necessário e urgente. Então, essa foi a resposta do PSOL da Laís, tá? E agora, da candidata, da vereadora Claudine, candidata à prefeitura, né? A resposta que ela deu, então, para a pergunta sobre o nosso reajuste. Então, o compromisso deles é pautado pela eficiência e respeito ao servidor e que vão executar as seguintes ações. Número 1, reposição salarial. Se propõe a retomada da correção através das parcelas acordadas com o SINCA na gestão anterior, que são aqueles 12% parcelado, que eu expliquei anteriormente, 4% por ano. Ponto número 2. Ih, tô tocando o telefone. Produção. Ponto número 2. Revisão de carreiras. Correção das distorções em categorias como da saúde, eles referem à discrepância de técnicos e auxiliares de enfermagem, distorção da fiscalização, da vigilância e entre a guarda municipal e agentes de trânsito. Falam de manter um diálogo permanente, né, um canal aberto. Falam de qualificação profissional com promoção de treinamento técnico e modernização dos processos administrativos. E a candidata Claudine fala também da estrutura de trabalho com investimento em ferramentas e condições adequadas para que o servidor possa desempenhar suas funções. Essas foram as respostas dos candidatos e das candidatas, do candidato e das candidatas em relação ao nosso reajuste salarial. A segunda questão... A segunda questão, ela diz respeito, né, ao pagamento do Vale Transporte em dinheiro, né, o reajuste do nosso Vale Alimentação para R$1.000, o descongelamento do tempo de serviço para os fins de triênio e licença-prêmio, referente ao período da pandemia, né, e aí a gente perguntou qual era o compromisso com essas pautas dos candidatos. A candidata Claudine, né, ela respondeu que a valorização do servidor é o pilar da gestão eficiente, né? Também, né, ele se compromete a manter uma mesa de diálogo permanente, né? Em relação ao Vale Transporte em pecúnia, ela se compromete com a criação imediata de um grupo de trabalho, da qual farão parte o SINCA, a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria Municipal de Administração, tá? Para fazer o estudo da viabilidade de alterar a forma de pagamento e com uma lei específica para isso. Em relação ao reajuste do Vale Alimentação, né, realização de um estudo técnico, né, com o custo real da alimentação e revisão da lei atual. Sobre o descongelamento do tempo de serviço da pandemia, prometeu uma análise célere, né, e rigorosa dos impactos financeiros e jurídicos, né, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, mas buscando cumprir, né, com isso, mas respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade técnica, né, através de aplicação de critérios de viabilidade orçamentária para garantir esses avanços e compromisso com prazos dos estudos e negociação. Tá? Essas foram as respostas da candidata Claudine. A candidata Laís, do PSOL, né, diz que a chapa está ciente de que a máquina pública de Cachoeirinha está muito pesada e que boa parte da receita do município serve para pagar os 300 cargos em comissão, né? Então eles entendem que a redução desses cargos pode render um valor que possa ser usado para as reivindicações dos servidores, né? Mas eles salientam que a chapa do PSOL precisa entender o estado em que se encontram os cofres públicos do município, né?
deixando claro e salientando, né, que vão ser os parceiros dos servidores, né, para construir políticas públicas, né, para atender as reivindicações da categoria. Da categoria também, né? E o candidato Tairone, né, ele apoia, né, todas as nossas pautas ali, né, incluindo o reajuste do Vale Alimentação, que ele fala que é a legitimidade da reivindicação, né, e a valorização disso, né? Então eles reforçam a necessidade da criação de uma comissão conjunta para analisar a possibilidade orçamentária do aumento do Vale Alimentação. E no caso do transporte público, eles destacam que eles têm um plano de uma implementação de uma tarifa zero no município, né, visto a importância do transporte público para a população. Com relação ao descongelamento do tempo de serviço da pandemia, né, aplicarão a lei complementar, né, que foi sancionada agora recentemente em janeiro, né, com todas as implicações e desdobramentos provenientes, tá, dessa lei, tá? E também vão incluir ela no plano de recuperação de perdas salariais, tá? A candidata Jussara também não enviou a resposta, tá? Bora, pessoal, e aí, o que estão achando? Estão curtindo? Não estão curtindo? Deixem seus comentários aí da impressão de vocês, né? Duas pautas bem importantes para a categoria. Vamos para outra pauta aí, que é bem importante também, que é sobre a terceirização, né? Primeiro, a gente, enquanto sindicato, tem se colocado historicamente contra a terceirização. E é muito importante que se diga que não é contra as trabalhadoras terceirizadas, é contra o processo de terceirização. Inclusive porque é uma defesa também destes trabalhadores e dessas trabalhadoras que são colocados em regimes piores de trabalho, que passam Natal sem receber porque não há o pagamento adequado do salário, finaliza o contrato, não pagam as verbas rescisórias, se não fazem de acordo com o que manda um político ou outro, são demitidos. Então a defesa da gente pelo concurso público e contra a terceirização e ó, tem uma candidatura passando aí, gente, não é intenção nossa. Então a gente se coloca contra a terceirização e em defesa do concurso público, porque a estabilidade é essencial para a manutenção do serviço público. Como algum funcionário da prefeitura vai denunciar uma corrupção se não tiver estabilidade, se souber que vai ser demitido, se denunciar uma corrupção, né? Como que tu vai tocar um serviço de saúde, educação, com um projeto de longo prazo, se a cada gestão entra uma nova prefeita, um novo prefeito e demite todo mundo? Então, ter estabilidade no concurso público é uma vitória, é uma importância para o servidor e para a servidora, mas principalmente para o serviço público e para as pessoas que dependem do serviço público, né? Então, dito isso, a gente perguntou, né, para os candidatos e para as candidatas, se eles, né, e elas pretendem interromper o avanço das terceirizações e realizar concursos públicos imediatos para suprir as carências, tá? Porque, no momento, nós não temos nenhum concurso público vigente no município. É importante que se diga, isso é um erro grave que aconteceu no município e que precisa ser corrigido. No momento, a gente não tem como chamar nenhum concursado, ou seja, abriu-se as portas para terceirizar geral, para chamar contrato temporário, né? Então, isso é um problemão, né? Então, agora começando no outro sentido, começando pela... eu falo vereadora Claudine, que é vereadora, mas a candidata a prefeita nesse caso, do Partido dos Progressistas, né? Qual foi a resposta dela? Reconhece, então, que o servidor concursado é o verdadeiro guardião das políticas públicas e o elo de confiança com a comunidade. Então, que eles priorizarão a estabilidade desta seguinte forma. Ponto 1, concursos públicos prioritários. Então, a realização imediata de certames para suprir carências nas áreas de educação e saúde, garantindo a continuidade dos serviços. A limitação da terceirização com restrição do uso de mão de obra terceirizada somente para substituições transitórias e emergenciais, como licença saúde ou maternidade, onde a natureza do cargo seja temporária. Ponto número 3 da resposta da Claudine sobre terceirização, criação de um grupo de gestão para auditar contratos, garantindo que empresas cumpram os pagamentos e direitos dos trabalhadores.
Ponto 4, critério de idoneidade, implementação de compliance rígido das contratações da empresa. E ponto número 5, fortalecimento do vínculo, fomento à carreira pública como forma de evitar a rotatividade, assegurando que o conhecimento técnico permaneça dentro da administração. Então essa foi a resposta da candidata Claudine acerca das terceirizações no município. Vamos agora para a candidata Laís do PSOL, que respondeu o seguinte sobre a terceirização. E aí, o que vocês acharam? Vamos dando aí essas opiniões. Cadê? Aqui, ponto número 3. Então, aqui, a candidata Laís do PSOL refere que o partido do PSOL teve uma grande atuação contrária quando foi aprovada a lei das terceirizações do governo Temer, né, que permitiu a terceirização dos serviços fim, que são contra terceirizar serviços importantes da nossa cidade, como as cozinheiras de escola e segurança escolar. Que essas terceirizações servem para aumentar o tentáculo de influência de alguns vereadores e para explorar o trabalhador e a trabalhadora e muitas vezes não garantem os direitos trabalhistas. Que se precisa voltar a fazer concurso e fiscalizar de verdade as empresas terceirizadas. E que vão substituir os CCs nos postos de saúde por médicos e enfermeiros concursados. Assim como reduzir os contratos, zerando a lista de espera das bancas anteriores. E agora, a última resposta, então, do último candidato, né? Eu fiz na leitura inversa, agora do candidato Tairone do PT, a resposta que ele vai dar em relação à terceirização, né? Então, em relação à terceirização, a candidatura do PT, o Tairone, defende que a prefeitura volte a valorizar o servidor concursado e pare de usar a terceirização como muleta permanente. Que quem garante a continuidade, memória institucional, compromisso com a comunidade e coragem para denunciar irregularidade é o servidor público. Que o compromisso deles é reduzir cargos comissionados e revogar a lógica de inchaço político de máquina e investir em concurso público, especialmente na saúde, educação e segurança. Então essa foi a resposta dessa candidatura em relação à terceirização. Fiquem aí, galera, vão dando suas opiniões, depois a gente vai lendo. E, reforçando a pergunta ali que foi feita, a candidata Jussara não mandou as respostas, por isso que não está sendo lidas as respostas dela aqui, tá? A gente entrou em contato com a assessoria que disse que estava fazendo, mas não mandou até o horário de início da live, nem dentro do prazo de resposta, né? E aí é isso, a Liz vai para a próxima, já a gente vai informar aí a nossa intenção de voto. Hoje, a maioria dos servidores, né? A quarta pergunta, tá, gente? Essa também tá dentro das nossas pautas, né? E ela vai falar sobre a questão da aposentadoria especial para os agentes, para os servidores que trabalham, né? Com agentes físicos, químicos ou biológicos, tá? Mas que no caso de Cachoeirinha, a prefeitura não fornece as documentações necessárias para essa aposentadoria especial com registros anteriores a 2020, né? E aí como que esses candidatos vão se posicionar em relação a essa pauta, porque é uma pauta que está atrasada, né? Eles não conseguem se aposentar porque a prefeitura é que não fornece os documentos, né? Então eu vou ler aqui as respostas dos candidatos que enviaram, né? Então primeiramente a do candidato Tairone do PT, que eles colocam o seguinte, ó, a nossa posição é: nenhum servidor pode perder direito por culpa da própria prefeitura. E aí, para resolver o problema, então eles prometem ali, se comprometem, né, com uma análise técnica de cada registro e situação para não jogar o problema nas costas, né, do próprio servidor, né? E o compromisso de fazer um mutirão de regularização administrativa e técnica, levantando os documentos, reconstruindo os registros e organizando os históricos anteriores, tá? A prioridade, esse tema vai ser tratado com prioridade e respeito à categoria e segurança jurídica. A candidata Laís do PSOL, né? Primeiro ela salienta que é um absurdo, né? Que os trabalhadores não têm o direito à aposentadoria, justamente, né? E estão expostos a risco, né? E aí, para encontrar a melhor saída, né? Eles prometem criar uma comissão dentro da Secretaria de Governo para recuperar a documentação necessária e já no primeiro semestre do governo garantir que quem tem esse direito possa usufruir então dessa aposentadoria especial.
E a candidata Claudine, do PP, né, reconhece essa garantia da aposentadoria especial, né, e para ajudar na questão dos registros, desses registros exteriores, promete uma força-tarefa, né, com instituição de um grupo técnico, né, para realizar um inventário minucioso dos arquivos, né, identificar possíveis lacunas documentais. Reconstrução de um histórico, né, com a reconstrução de laudos técnicos, modernização do acervo com digitalização e organização dos prontuários, né, assessoria jurídica e técnica para analisar os casos individuais e transparência do fluxo contínuo, né, estabelecendo um cronograma de entrega dessa documentação que está atrasada, tá? E aí a gente destaca também que a gente não está lendo as respostas da candidata Jussara porque ela não enviou. Bora, galera, já vamos falar nossa intenção de voto daqui a pouco. A assessoria de imprensa está mandando eu falar isso. Enviem aí o link pro pessoal que ainda não entrou, para ficar por dentro do que está rolando. Estamos lendo aí, então, as intenções de cada um dos prefeituráveis para Cachoeirinha, menos da vereadora, da prefeita Jussara, que não enviou as respostas, tá? Então, a gente vai para a quinta pergunta agora, que é em relação às nossas aposentadas. Eu não sei se a gente tem uma aposentada aí no chat. A gente tem tido uma participação legal das aposentadas na diretoria do SINCA, na comissão ali de aposentadas. Então, quem é aposentada, entre em contato com a gente aí, que a gente tem feito várias atividades. E a gente vai agora, então, perguntar uma pauta das aposentadas, né? Se o candidato ou a candidata se compromete a estender o plano de saúde aos servidores inativos nos mesmos moldes do plano que hoje atende os servidores ativos, né? Que é uma situação, por exemplo, que Porto Alegre faz, né? Aí a candidatura do Tairone, do PT, respondeu que o servidor não pode ser valorizado só enquanto está na ativa, e que a posição é de construir uma solução que permita estender a proteção de saúde também aos aposentados, né? Com participação efetiva da prefeitura. Que vão tratar isso com responsabilidade e criar um modelo que seja juridicamente seguro e financeiramente sustentável. Que o compromisso é abrir esse debate com transparência, ouvindo os servidores ativos, inativos, sindicato e equipe técnica. Então, perguntando aqui dos aposentados e das aposentadas, isso foi a resposta do Tairone do PT. Agora eu vou ler a resposta, me perdi aqui, da candidata Claudine do PP. PP, né? Não PT, não confunda. Candidata. Se compromete a estender o plano de saúde aos servidores inativos. Então botou aí que reconhece que o amparo na inatividade é importante por ser uma extensão do respeito e fala que vão executar estudo atuarial e financeiro, então realização de análise aprofundada em conjunto com o Instituto de Previdência e operadoras para dimensionar um impacto orçamentário a longo prazo. Em relação então ao plano de saúde, falam da necessidade de avaliação jurídica de contrapartida, fazer um estudo de viabilidade com participação financeira da prefeitura. Vão estabelecer uma mesa de comunicação com a criação de um fórum entre governo, SINCA e IPREC. E a garantia de sustentabilidade com implementação de critérios que assegurem que o benefício não comprometa o equilíbrio das contas públicas. E com transparência no processo, com a apresentação de cronograma e resultado dos estudos técnicos de forma clara. Essa foi a resposta da candidatura da Claudine do PP. E agora, a última leitura aqui deste ponto, né, do plano de saúde, sobre a resposta da candidatura da Laís, do PSOL. Que os servidores inativos precisam e devem ter os mesmos direitos que os ativos, pois já contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade através de seus serviços à população. Com certeza irão, junto ao SINCA categoria, debater e achar uma forma de garantir o acesso dos servidores aposentados ao plano de saúde, né? O pessoal está perguntando porque hoje as aposentadas não têm direito à contrapartida da prefeitura, né? Então elas pagam integralmente o valor do plano de saúde, tá? Então essas foram as respostas sobre o plano de saúde para aposentadas e infelizmente também não tem a resposta da candidata Jussara, pois ela não respondeu. Em relação à questão número 6, tá?
Acho que depois dessa vocês vão querer muito saber a nossa posição, o nosso voto. Tá? Que a gente fez a questão do acolhimento às famílias com crianças com transtorno global de aprendizagem, altas habilidades, superdotação, né, em relação à saúde mental, atendimento de especialistas como neurologia pediátrica, psiquiatria e também em relação à questão da educação, né, a questão das resoluções do nosso Conselho Municipal de Educação, né, com a questão da superlotação das salas de aula e oferta do apoio pedagógico para essa questão da inclusão. Então, começando aqui, né, lembrando que a candidata Jussara não respondeu as questões, né, então eu vou começar pela candidata Claudine do PP, tá? Eles destacam, né, que a inclusão e o suporte às famílias atípicas são prioridade de uma gestão humana e técnica, né? E para garantir o cumprimento dessas normativas, né, e com acolhimento adequado, eles prometem, né, ampliar o acesso à rede de apoio, né, da pessoa com deficiência, com foco na redução das filas para os atendimentos especializados como neurologia, pediatria, psiquiatria e suporte terapêutico. Cumprimento da resolução 37 do CME, né, com a oferta dos profissionais de apoio pedagógico, respeito rigoroso aos limites da lotação das salas de aula que atendem alunos com deficiência. Expansão do programa de saúde mental nas escolas, né, com psicólogos, psicopedagogos. Suporte aos cuidadores, né, com programas de acolhimento e saúde mental específico para as famílias e para os cuidadores. E formação continuada para professores e servidores que atendem, né, alunos e alunas de inclusão, né. O candidato Tairone do PT, né, fala sobre, né, o compromisso que eles têm com as famílias, né, hoje, né, que vivem no cansaço, na espera e no abandono. E aí o plano deles prevê a criação de escolas de referência em inclusão e de um centro de atendimento à pessoa com deficiência e famílias atípicas, né? Além disso, ampliar o acesso às especialidades como neurologia pediátrica, psiquiatria, psicologia e terapias, além do cumprimento das normas de inclusão da rede municipal com respeito à lotação das salas de aula, apoio pedagógico e formação das equipes. A candidata Laís do PSOL destaca, né, que o partido tem compromisso na luta pela defesa das famílias atípicas e de saúde mental, destacando que em Cachoeirinha eles têm uma seção chamada Balcão de Direitos para as Famílias Atípicas, que é um projeto multidisciplinar que atua no apoio e na luta por mais direitos das famílias atípicas no Rio Grande do Sul e em Cachoeirinha. Além disso, eles salientam que vão cortar 70% dos cargos em comissão, né, os CCs, e com essa economia será feita e mais outras receitas complementares, né? Eles vão poder abrir novos concursos para suprir essas demandas de profissionais e ampliar o acesso, né, nas escolas de educação infantil e nas escolas de educação básica, ampliando a oferta de vagas. E a candidata Jussara não enviou. Fechou. Bora então. Tá quase acabando, né? Faltam mais 2 perguntas, né, Lizzy? E aí a gente vai colocar a intenção de voto aí da diretoria do SINC nessas eleições. Seguindo então para a 7ª pergunta, né, a gente consultou pessoas que foram atingidas pela enchente aqui no município. E aí vamos lançar essas perguntas aí que são bem importantes, né? Então, sobre as mudanças climáticas e enchentes no município. Qual é o projeto do candidato para a proteção contra enchentes e alagamentos? Pois os bairros afetados continuam abandonados, proprietários vendendo suas propriedades porque não têm esperança de mudança. De que forma o candidato pretende elaborar e executar estudos e projetos que previnem novos alagamentos no Arroio Passinhos e inundação pelo Rio Gravataí no Parque da Matriz? Qual o prazo previsto para apresentação e início dessas ações? E subpergunta, né, número 3, o comprometimento de cada candidato em isentar IPTU para os afetados da enchente de 2024 até
não tiver as devidas... Desculpa, vou de novo. Qual o comprometimento do candidato em isentar IPTU para os afetados da enchente de 2024 até quando não tiver as devidas proteções contra novas inundações do rio Gravataí? E o nosso celular tá quase caindo aqui. Peraí. Voltou. Foi. Dá. Então, essas foram as perguntas feitas, tá? Vou começar aqui a resposta das perguntas pela Laís, do PSOL. E vamos lá, e daqui a pouquinho a gente já tá acabando e vai finalizar com a nossa intenção de voto aí. Então, a resposta da Laís, do PSOL, né? Falando que 2024 foi um ano desafiador, né? Muito triste, etc. E destacam que tem, né, como vice da chapa, um ambientalista, que é esse secretário do Meio Ambiente, o Breno Munhoz, que vai tratar o tema com seriedade e competência, né? E que vai ouvir a população afetada e serão parceiros na cobrança aos governos estaduais e federais para os projetos com a extensão dos diques até Canoas. Assim como vão modernizar as casas de bomba e publicar trimestralmente relatórios acerca do funcionamento desses equipamentos. Sobre as áreas ali do Arroio Passinhos e do Parque da Matriz, querem que a marca da gestão seja participação popular e querem se comprometer em elaborar estudos juntos das universidades, da PNVG, que é a Associação de Proteção à Natureza do Vale do Gravataí, né, e de todas as instituições que queiram contribuir com esses projetos. E vão acompanhar de perto as obras de revitalização do Arroio Passinhos, assim como lutar pela construção de casas de bombas no Parque da Matriz. E sobre o IPTU, eles dizem, né, a Laís fala do PSOL, que acredita que o mínimo que o poder público pode fazer de imediato é ressarcir e dar segurança às pessoas atingidas pela enchente e garantir logo nos primeiros meses de mandato a isenção do IPTU para afetados da enchente. Essa foi a resposta da Laís, do PSOL, em relação às enchentes na cidade de Cachoeirinha. Agora, vamos para a candidata Claudine, do PP. Só vou tomar uma aguinha aqui. Em relação às enchentes. Então, falam que vão executar o seguinte: ampliação do sistema de diques, né? Extensão da proteção da praça de ecoturismo até o IRGA, com a construção de novas casas de bomba e reforço na drenagem, contenção e desassoreamento, a implementação de um programa contínuo de limpeza de arroios e rios, além das obras de contenção das encostas para prevenir desmoronamentos, estudos técnicos, o EIA e o RIMA, realização de estudos de engenharia ambiental e hidrológica para evitar o retorno de águas do Parque da Matriz e avaliar o Mato do Júlio como bacia de contenção natural. Alerta e parcerias, implementação do sistema de alerta precoce e do plano de atuação mútua com o setor privado para respostas rápidas em crises climáticas. E ponto número 5 da Claudine, do PP, em relação às enchentes, a casa de bombas do Parque da Matriz e o cronograma de gestão. Uma busca de recursos para a viabilidade de construção de casa de bombas no Parque da Matriz e a apresentação dos projetos técnicos nos primeiros 100 dias de governo, com o início das obras prioritárias de desassoreamento e drenagem ainda no primeiro semestre. E sobre o IPTU, falam da continuidade da isenção do IPTU, com a manutenção das medidas feitas pelo prefeito Christian e vice-delegado, que isentaram o IPTU e a taxa de lixo em 2024, para os atingidos em 2024. A conversão em créditos para assegurar que qualquer pagamento que tenha sido feito pelos contribuintes no período de calamidade seja convertido em crédito para exercícios futuros. A agilidade administrativa, com desburocratização do processo de comprovação para os atingidos, fazendo um georreferenciamento da Defesa Civil para isenção do IPTU automática. E tratamento prioritário para as demandas tributárias dos moradores dessas áreas de risco. E mais uma leitura aqui da candidatura do PT, do Tairone, em relação aos atingidos pela enchente. Então, prevê ampliação da proteção contra enchentes, extensão do dique, novas casas de bombas e um plano municipal de gestão de risco, manter o Mato do Júlio como área ambiental, cumprindo sua função natural de banhado, acompanhamento permanente da prefeitura nos bairros com drenagem, manutenção e limpeza de valas,
e planejamento de prevenção através do já citado Plano Municipal de Gestão de Riscos. Tá? Em relação à área ali do Arroio Passinhos e do Parque da Matriz, falam que a intenção é fazer estudos técnicos e ações concretas nas áreas mais críticas e organizar um cronograma público com estudos hidrológicos, drenagem, contenção, manutenção e buscas de recursos estaduais e federais, além de parcerias com universidades e instituições sérias e idôneas. E sobre o IPTU, a candidatura do Tairone do PT fala que no plano de governo prevê a criação de um projeto de lei para isenção por 10 anos do IPTU às famílias atingidas pela enchente de 2024. A candidata Jussara não emitiu nenhuma opinião acerca das pessoas atingidas pela enchente, pois ela não enviou nenhuma resposta a tempo. Vamos para a última pergunta, então, para depois falar nossa intenção de voto. A última questão. Tem que fechar 60 pessoas na live pra gente falar nossa intenção de voto. Boa. Pessoal, a gente também entrou em contato com a comunidade indígena Tequá Carandatã, né? Falei certo? Falou. Que enviou uma série de reivindicações, né? Para o desenvolvimento da comunidade ali, né? Entre as reivindicações, eles falam na questão dos diálogos sobre o Mato do Julho, a questão do apoio para a educação das crianças e adolescentes, né, que moram ali, questões relacionadas a saneamento básico e recolhimento de lixo, a infraestrutura como energia elétrica, né, e também questões relacionadas a apoio por plantio e venda do artesanato indígena, né, que são questões de geração de renda e subsistência. Tá? E aí nós perguntamos, né, para os candidatos qual é o posicionamento deles para as demandas apresentadas pela comunidade, né? Então, a candidata Laís do PSOL respondeu o seguinte: o PSOL tem tradição na defesa dos direitos dos povos indígenas, né? E se colocam, né, que eles foram do primeiro partido político, né, da cidade a apoiar de forma explícita a luta da comunidade de Tequá Carandatã, inclusive com visitas ao local, né? E também já destacou que já organizou diversas ações de solidariedade para o povo indígena, com doações de comida, roupa, águas, etc. Além disso, eles se comprometem a ouvir a proposta da comunidade indígena, proteger o Mato do Julho e construir junto aos indígenas que retomam aquela área soluções para os problemas apresentados por eles, né? Tá? E uma visita oficial à comunidade. A candidata Claudine do PP, né, Partido Progressista, colocou algumas questões, né? Então, primeiro, uma mediação institucional para articulação direta com a FUNAI, com os governos estadual e federal, para buscar soluções para regulamentação territorial e infraestrutura, apoio à educação, viabilização de materiais de suporte logístico para a escola indígena, buscando garantir o acesso à energia e à tecnologia. Em relação à saúde, né, implementação de medidas emergenciais para o acesso à água potável, construção dos banheiros e garantia de coleta de lixo regular na comunidade. E parceria técnica para o apoio agrícola e criação de espaços públicos para a exposição do artesanato. Além disso, ela coloca ali a inclusão do SINCA e das lideranças indígenas para os debates do plano diretor do município e o futuro do Mato do Julho, né? E o candidato Tairone do PT, Partido dos Trabalhadores, né, coloca o seguinte, que a posição do partido e da chapa é de respeito, reconhecimento e compromisso com a comunidade. Defendem que a comunidade participe de qualquer diálogo sobre o Mato do Julho, sobre as políticas públicas que vão impactar o território e na sua vida, né? Tendo um compromisso de construir, juntamente com a comunidade indígena, respostas para educação, estrutura escolar, saneamento, coleta de lixo, energia elétrica e acesso à geração de renda. Além disso, eles garantem que vão deslocar uma equipe pedagógica para atender a comunidade e na questão do saneamento e da infraestrutura, garantir o cumprimento de todos os direitos dentro dos limites ambientais e arqueológicos da área. Eles destacam que em 2019, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM,
cadastrou a Casa dos Batistas, a senzala e a área do entorno do sítio arqueológico como de interesse nacional. E por conta disso, qualquer intervenção, né, subterrânea ou superficial, seja encanamento, rede de drenagem, instalação de poste ou maquinário, precisa passar pela aprovação do IPHAN. Então é uma ressalva ali que eles fazem, né? Mas também se colocam, né, que eles sempre apoiaram e prestaram ajudas e contribuições para o movimento de reintegração do território indígena de Cachoeirinha, né? E entendem esse território como importante para a preservação ambiental e cultural dos povos originários. Então é isso, tá? A candidata Jussara também não se posicionou sobre o tema do território indígena em Cachoeirinha, né? Gente, como prometido, então, e esperado, acho que não é surpresa de ninguém, mas a intenção de voto do Cinca é e sempre será na luta. Nosso voto sempre será a luta. A gente parte de uma ideia, de uma concepção de que tudo que nós temos foi conquista nossa, com muita luta, com muito sangue, com muita gana. E é isso que a gente entende que é o nosso papel. É seguir sempre depositando todas as nossas esperanças na luta e o celular vai cair. De novo. Pô, tava aqui no ápice da fala. Deixa eu falar assim, teve um comentário aqui que me chamou muita atenção, que é o seguinte, né? Que os nossos sonhos não cabem na realidade. Então, como é que a gente vai conquistar esses sonhos? É na luta, pessoal. Independente de quem sente na cadeira do prefeito, né? A gente entende que nós, como servidores públicos, como trabalhadores e trabalhadoras, nós somos diversos, nós temos os nossos ideais políticos, mas a nossa luta pelas nossas condições dignas de trabalho, de salário, né? E para que a gente também possa ofertar para essa cidade um serviço público de qualidade, né? Então, por isso que independente, né, das concepções políticas individuais de cada um, né, o Cinca se coloca ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só dos servidores públicos, mas de toda a comunidade de Cachoeirinha, né, para a luta por direitos, né? Então, gente, no dia 15 de abril, a gente se encontra na Assembleia, porque o papel de todo trabalhador e toda trabalhadora de Cachoeirinha é fazer a luta pela nossa campanha salarial. A gente tem muita pauta, a gente tem muita demanda e a gente tem muitos sonhos e muitas lutas. Então, no dia 15 de abril, às 18h30 na primeira chamada, 19 horas segunda chamada, a gente te espera no Semael para organizar a nossa campanha salarial. Esperamos lá e valeu para todo mundo que participou. Compartilhem aí com os colegas. Na sequência, nos próximos dias, a gente vai divulgar integralmente todas as respostas desses 3 candidatos que nos responderam. Um abraço aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pelos comentários de todos. Até mais. Até mais.